Padrões de pensamento. Enquanto isso, Fernanda já deve estar ali com... você quer o PowerPoint também para você? Aliás, está sem o... Tá show, né? Está sem o celular. Pode colocar na tela padrões de pensamento. Se quiser desligar só essas brancas aqui da frente, pode ser também. Nós vamos trabalhar nesse texto aqui, em 1 de Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo 6, aí, já está passando aqui. E a gente vai hoje trabalhar um tema bem complicado, e eu logo avisando a você, o tema é complexo, o tema vai mexer com você. Eu sei que às vezes a gente levanta porque tem banheiro, tem isso, tem aquilo. Eu vou lhe aconselhar que você arranje um jeito aí de fazer na fralda mesmo, vai um jeito aí, porque vai precisar de concentração. O tema não é difícil, a entrada, mas depois ele fica bem difícil. E a gente vai precisar de atenção. Nós vamos ler esse texto e logo a seguir a gente vai orar. Vamos todo mundo ler juntos esse texto? 1, 2, 3, já? Guarde o que lhe foi confiado. Chamado conhecimento. Professando alguns, desviaram da fé. Vamos orar nesse momento? Bendizemos o teu nome, Senhor, por esta noite estarmos aqui, diante da tua palavra, sob a condução do teu Espírito. Este é o povo do Senhor, que o Senhor reúne para ser alimentado pela palavra, conduzido pela ministração da palavra. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, Espírito Santo. Que nada venha a tirar cada uma das pessoas aqui de estarem na tua presença, concentrados, voltados para o que o Senhor deseja. Senhor, toda oposição das trevas que seja detida em nome de Jesus. Que aqueles que estão assistindo também à distância, que o Senhor os ajude agora, para que, se concentrando, possam ser ministrados, Pai. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Nós temos diante de nós aqui um tema sobre pensamento, padrões de pensamento. A gente vai conversar sobre esses padrões de pensamentos. E eu coloquei ali, o objetivo hoje é falar de alguns padrões de pensamento que se precisam vigiar, tratar, enfrentar e trabalhar. Mas a gente vai dar uma geralzinha agora sobre esses padrões de pensamento. Vamos dar uma geral sobre o pensamento na Bíblia. Dizer mais uma coisa para você. O ensino que nós trabalhamos aqui, ele tem uma pedagogia, na verdade, uma andragogia. Tem uma didática específica para aplicação. Então, por exemplo, as pessoas que estão se batizando desse sábado, será que elas não vão entender isso aqui? Vão entender sim, porque o objetivo, quando a gente coloca esse tipo de ensino, um ensino voltado à aplicação, eu não estou amarrando o ensino com a teologia, eu estou amarrando o ensino com a prática. É claro que quem tem mais tempo sabe praticar e aplicar melhor. Quem tem menos tempo consegue trazer para a sua prática, mas consegue, mesmo que não tenha tanto tempo de vivência. Porque o objetivo nosso é transportar da teoria para a sua vivência. Esse é o objetivo. Então vamos lá, vamos começar dando uma pensadinha pensar um pouquinho sobre os pensamentos. O que são, na verdade, os pensamentos? Eles são chave para a sua existência. Aquilo que você pensa é chave para a sua existência. Seja você um cristão, seja você um cristão fraco, seja você um ateu, a chave de tudo de uma pessoa viva, existente, é o pensamento. E ninguém consegue, por exemplo, parar de pensar. Se eu pedir qualquer coisa para você pensar agora, por exemplo, pense em cobra. É claro que você não pensou num parafuso, você pensou na cobra, pela palavra cobra que eu usei. Eu aciono através de um signo, aciono e ativo o seu pensamento, que lá já tem uma definição armazenada do que é cobra.
E assim o pensamento, ele define praticamente a sua interação com o mundo, seja o mundo visível, seja o mundo invisível. Queridos, é impressionante porque essa frase que eu vou colocar, a segunda frase aí, os pensamentos são, em verdade, a única coisa que nós temos sob nosso poder. Essa é uma coisa impressionante. Eu não sei se alguns aqui têm costume de, quando janta, quando almoça, de derramar comida na camisa, né? Alguns têm esse costume. Eu costumo sujar aqui, né? A roupa. Estou comendo e, desastrado que sou, cai alguma coisa em cima da camisa. Ora, eu vou almoçar, eu vou jantar, eu tenho em minhas mãos, eu tenho um prato de comida, eu tenho a distância, eu já janto, já almoço já há 57 anos e eu continuo sendo uma criança. Quer dizer, eu não tenho controle, depois de 57 anos, sobre as minhas mãos e sobre o alimento. Eu não tenho controle sobre essas coisas, eu erro nessas coisas que deveria ter controle, porém, o pensamento, eu tenho controle. O pensamento é essencialmente meu. Ninguém pode roubar meu pensamento, ninguém pode invadir meu pensamento, ninguém pode fazer nada contra o meu pensamento é meu. E ninguém, como diz, né? E ninguém toca. A comida que eu estou usando, que eu estou me manuseando, eu não domino ela, mas o meu pensamento, ele está dentro de mim, é só meu. Portanto, a única coisa que você tem poder na sua existência é sobre o seu pensamento. Não tem domínio sobre filho, não tem domínio sobre tempo, não tem domínio sobre nada. Você só tem domínio sobre o que está dentro de você, no caso, o seu pensamento. Você não tem domínio, por exemplo, sobre o estado do seu fígado, do seu coração. Você não tem domínio. Você não pode saber como é que está, a não ser que alguém diga como está. Mas você tem domínio sobre o seu pensamento. Até a imaginação vem do pensamento. O que é a imaginação? É uma ideia, uma imagem, que você não está desenhando, é uma imagem criada pelo pensamento. Então, se eu pedir para vocês fecharem aqui os olhos e dizer assim, queridos, nós vamos, no final do ano, a videira vai alugar um espaço gramado, com um curral com muitos cavalos, tem vários trollerzinhos daqueles, e tem, inclusive, um lago enorme, e um barco para poder as pessoas ficarem naquele barco. E, então, a videira vai para esse lugar no fim de ano, com os trolls, e lá tem peixe também, que ainda vai pescar. À medida que eu estou falando, você já viu a cor do troller, já viu o tamanho do barco, já viu o peixe pescando, você já viu tudo, né? E por que é isso? Porque o pensamento vai criando a imagem e não o contrário. Não é assim. Você cria a imagem pelo pensamento. O pensamento vem pelas palavras ou pela memória, qualquer coisa, e vai criando as imagens. E o que acontece com essa realidade? Nós podemos ser senhores dos pensamentos ou escravos deles. Então eu queria que a gente lesse essas 4 frases juntos, só para fazer uma amarração introdutória. Vamos ler, 1, 2, 3, já. Segunda frase. Terceira frase. E a quarta frase. A imagem criada pelo pensamento. Perfeito. Podemos ser senhores dos pensamentos ou escravos. Podemos ser escravos ou podemos ser senhores dos nossos... Cadê, rapaz? Onde é que eu estava aqui? O meu PDF. Jeová das... Aqui. Vamos lá. Aqui. Então, nós temos aqui 2 versículos bíblicos que são bastante conhecidos. Eis os 2 versículos aqui. E eles revelam algumas coisas. Um é do Antigo, os 2 do Antigo Testamento. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou, na tradução que todo mundo conhece decorado, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes ou as saídas da vida. Olha só, o que isso significa? Que da sua mente sai uma fonte de vida. Por que mente, pastor? Porque você acabou de ler na Bíblia sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, para você entender o que é o coração, Isaías 26, 3 diz assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Ou,
na tradução também que diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, cuja mente está firme em ti. Tranquilo, pessoal? Pode ficar tranquilo. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui uma coisa muito clara, é que o coração que tem na Bíblia, o coração é enganoso. O que é enganoso? O coração? Que coração é enganoso? Qual coração? Quer dizer que eu devo guardar no coração a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Luzete, está presente ou não? Ah, está com o Carlos, perfeito. Mas eu ia perguntar a ele, já que ele é cardiologista, se ele já ouviu falar de uma pessoa que fez uma cirurgia de transplante de coração e quando acordou da cirurgia, não sabia mais o nome, não sabia mais o nome da mulher, não sabia mais a casa onde morava e nem o país e nem sabia mais falar. Já ouviu falar disso? Claro que não. A pessoa que troca de coração, ele trocou uma bomba, mas ele não trocou o pensamento. Portanto, o coração que ele trocou, não trocou os pensamentos. A pessoa continua com a mesma ideia. Está falhando, né, pessoal? Está falhando, né? É melhor trocar, né? Melhor trocar, Fabrício? Alô. Fernanda leva um microfone para a Fernanda. E depois dessa fala aqui, aí Fernanda vai fazer os comentários. Então, portanto, toda vez que estiver falando sobre coração na Bíblia, já saiba que está falando sobre a mente. Agora, por que usa a palavra coração? Porque coração, né, nessa cultura, está tratando do centro da vida. Eu pergunto, se a pessoa tirar o coração, arrancar fora o coração, ela consegue viver? Não. Mas se arrancar fora o fígado, consegue também? Não. E se arrancar os dois rins, também não. Então, não está se dizendo que o coração, sem ele a pessoa morre, porque sem as outras coisas morre também, sem o pâncreas. Aí, porque as culturas são assim. Em alguns lugares da Nova Guiné, as pessoas dizem que Jesus mora no fígado. E por que Jesus mora no fígado? Porque para aquelas ideias, o fígado é o centro da pessoa. Outro mora no nariz. Quer dizer, Jesus mora, sobre tudo que esse que deve guardar, guarda o teu nariz. Por quê? Porque para aquela cultura, o nariz é o centro de tudo. Então, eles traduzem a Bíblia desse modo. Não é porque o coração é a bomba de sangue que é traduzido assim. Então, a frase bem clara. Queria que você lesse bem forte aí para a gente sintetizar e começar o nosso resuminho sobre pensamento bíblico. Vamos lá, 1, 2, 3. Pense certo. Fernanda, faz alguns comentários introdutórios. Volta o anterior. Esses 2 versículos, né? Provérbios e Isaías. Porque numa outra tradução, diz, acima de tudo, guarde o seu pensamento. Está escrito exatamente a palavra pensamento, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o pensamento. E Isaías 26:3 também diz assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme, porque ele confia em ti. Isso. Todos os 2 estão falando sobre pensamento, sobre mente. Né? E como eles comentou aqui, que tudo começa com o pensamento, tudo começa com o pensamento. Tudo que você imaginar, você está sentado em algo que começou com um pensamento. Uma cadeira foi pensamento de alguém. E essa específica foi pensamento de alguém. Foi. O material plástico, a cor, o pé, os buraquinhos em losango. Alguém pensou para poder acontecer, para poder... Então, tudo, inclusive a minha vida e a sua vida, começou com um pensamento, que é o pensamento de Deus. Tudo. Você vê a importância do pensamento. Como o pensamento pode te dar vida e o pensamento pode te levar à morte, literalmente, não somente uma vida má, mas uma morte literal. Perfeito. Então, a gente vai ler aqui quatro, digamos, pilares bíblicos. Eu vou explicar rápido agora, porque apesar de ser bíblico isso,
mas o que eu estou querendo é a aplicação disso, e não propriamente o conteúdo em si. Em primeiro lugar, o homem ímpio e seus pensamentos. Tem 2 versículos, tem vários, tá? Mas eu selecionei 2 para a gente separar de como o ímpio e os pensamentos têm tudo a ver. A impiedade tem a ver com os pensamentos. Eu queria ler aqui o 6, verso 5, e vocês vão ler Colossenses 1, 21. Vamos lá. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Isso é um dos versículos que fala sobre a maldade dos pensamentos. Colossenses 1, 21, lê para mim, por favor. A vós também, que outrora eres trevas, ostranhos Do entendimento. pelas vossas obras más. Então, o ímpio, aqui a pessoa que não conhece Jesus, é inimiga de Deus. Significa que ele anda armado, que se Deus aparecer dá um tiro? Não. Ele é inimigo no pensamento. A inimizade está na conceituação da mente. Ok. E aí você tem aqui uma definição que já se fala em depravação total. A depravação do homem tem tudo a ver com sua mente corrompida. A depravação do homem tem a ver com a mente corrompida. Significa um homem pecador, em essência, é um homem que tem uma mente pecadora. A mente define a impiedade e a santidade da pessoa. Isso na Bíblia. Ainda, Efésios 2, verso 3. Você pode ler para mim? Entre os quais todos nós também Andávamos andávamos nos desejos da nossa carne. Olha só agora. na vontade da carne E dos pensamentos. e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Notou que o texto bíblico diz fazendo a vontade da carne e dos pensamentos? Então, carne o que é? A natureza. Eu estou fazendo a vontade da natureza, querer comer um churrasco, querer sexo ilícito, não sei o quê, querer cheirar cocaína, é um desejo do corpo ou da carne. E a vontade dos pensamentos são ideias. Eu quero comprar uma Ferrari e tal. Por mais que você deseje, isso dê orgulho que seja algo carnal, mas, em verdade, você é um pensamento da pessoa. E aí tem mais um texto aqui. Isaías 55, verso 7. Diz o texto bíblico: deixe o ímpio o seu caminho, lê o resto, os seus pensamentos. Então você já sabe que o ímpio é definido, em essência, por uma pessoa que não entende, que não conhece, que é inimigo pelos pensamentos, pensa errado, raciocina errado, a mente é fechada. O problema do ímpio, entre outros, está no pensamento. Aí vem uma frase bem fácil de você entender. Conversão. O que é conversão? Conversão é mudança de direção. E o que é arrependimento? Mudança de mente. Então, eu chego para você e diz assim: rapaz, não grite assim com sua esposa. Aí ele fala: mas também ela é burra. Presta atenção. Você foi chamado para amar a sua esposa, não para julgar se ela é burra ou se não é. Quem escolheu é você. Eu acho que mais burro é você. Mas eu não vou dar esse conselho. Quem escolheu foi você, mais burro é você, né? Eu estou dizendo, no momento que eu digo não grite com a sua esposa, eu estou te dando um entendimento. Você foi chamado para amar, abençoe a vida da sua esposa. É um novo entendimento. Então você se arrepende por conta do que eu te disse. É verdade, você tem razão. Eu fui chamado para amar, eu não fui chamado para gritar com ela. Então você se arrepende e aí você se converte. O que converte? Você muda de direção. Conversão é uma coisa, é mudar de direção. Eu não faço mais isso, converteu. Eu entendo que eu estou errado, arrependeu. Então é assim que funciona. Agora, uma pessoa só pode mudar de direção se primeiro mudar o quê? Os pensamentos. Até aí está fácil. Segunda coisa, o diabo procura agir nos pensamentos. Eu queria que você lesse aí 2 Coríntios 4, verso 4. 1, 2, 3 já. O qual o Deus desse século cegou a mente, cegou o entendimento. E ainda um outro versículo, que aí já trata dos crentes, ó. De novo, Satanás vai atuar no crente, na mente do crente. Olha o que está escrito aí, vamos lá. Mas temo que enganou a Eva com a sua astúcia, uma sorte corrompidos o vosso entendimento.
e se apartem da simplicidade e da pureza que há. Onde é que começa o afastamento do crente? Na mente. Na mente dele, ele começa a se afastar. Você vai entender como é isso, tá? Eu vou explicar para você. Isso aqui é só uma introdução. A gente vai falar até o limite do horário e encerra parando onde parar, tá? Não tenho pressa de terminar esse assunto. O ponto 3, o pecado e os pensamentos. Agora não é o pecador e os pensamentos, não é o diabo e os pensamentos. Agora é o pecado e os pensamentos. E essa passagem aí, Elias está com 400 profetas de Baal, 450 de Azerá, e ele está com eles lá e ele faz a seguinte pergunta. Elias chegou a todo o povo e disse, lê para mim o que ele disse. Entre dois. Ou seja, se você tiver dois pensamentos opostos, você está em pecado. O povo estava em pecado porque tinha dois pensamentos opostos. Servir a Deus, servir a Baal. Está em pecado. O sujeito tem um amante e uma esposa. E ele está em dúvida nas duas, está em pecado. Além do próprio pecado, ele ainda está em pecado. Porque Deus tem um plano para ele e ele está com dois planos. Tem uma coisa errada. Assim é todo tipo de situação em que você cocheia entre dois pensamentos. Portanto, não estou falando entre duas comidas. Entre dois pensamentos. E aí, Jeremias 6, verso 19. Ouve tu, ó terra. Pode ler o resto. O próprio fruto, porque não estão atentos às minhas palavras. Isso aí. Então, o pecado tem muito a ver com o que entrou na sua mente, com o que está na sua mente, e aí vai sair através de rebeldia, comportamento e tal. O discipulado e a mente, ou o pensamento, o discipulado e o pensamento. Ou seja, Deus quer trabalhar em você, quer transformar você, e ele encontra não é um inimigo, mas ele encontra uma restrição, uma dificuldade. É o dos seus pensamentos. Então diz o texto, estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, vírgula, lê o resto para mim. Então, começa a mexer um pouco mais com você agora. Os seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, podem estar criando um caminho seu, por sua conta e risco. Seus próprios pensamentos e ideias, criando um caminho seu. Um caminho ruim, um caminho para longe do Senhor. Que ideias são essas? É o caminho de uma pessoa que teme a Deus, é que vai descobrir agora. 2 Coríntios 10, 5. No processo de crescimento, Paulo diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, é o verso 4, verso 5, para quê? Derribando que se ergue contra o conhecimento de Deus, e agora? Todo pensamento à obediência de Cristo. Então, eu vou te convidar a começar agora, porque isso foi só a introdução. Começar agora a pensar sobre o pensamento. A pensar sobre o pensamento. Irmãos, é algo bastante sério isso. A diferença entre o crente maduro e o crente tolinho, inconstante, está nos pensamentos. A diferença do crente estável, do discípulo estável e do discípulo instável está na mente. A diferença de quem pratica e de quem não pratica está na mente. Roupa não altera, cabelo não altera, barriga não altera, pressão arterial não altera quem obedece e quem não obedece. O que altera são os seus pensamentos. Você pode ter uma limitação física. Eu puxo da perna. Eu tive um acidente e eu não ando direito. Não altera em nada a sua capacidade de obedecer a Deus. O que altera é a sua mente. Então, quando eu olho aqui e digo, qual é a diferença entre os irmãos aqui? Estão todos iguais. Todos são iguais. Mas uns têm um pensamento firme, outros não.
Um tem raiz de pensamento, outro é um pires, um feijão plantado em um pires. Pessoas rasas, a mente fraca, guiados por uma série de coisas, menos raiz em si mesmos. Você se lembra dos quatro solos em que Jesus lançou sementes? Lembra? O semeador saiu a semear e caiu a semente, caiu à beira do caminho, caiu entre os pedregais, caiu entre os espinhos e caiu na boa terra. Todo mundo lembra disso? Aí os discípulos vão perguntar a ele, por que o senhor fala com parábolas? Quando chega no verso 15 em diante, de Mateus 13, eis a resposta da parábola. Aquele que caiu à beira do caminho é aquele que recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Raiz em si mesmo. Não é raiz em Jesus? Não, senhor, é em você mesmo. Jesus não é um solo para você meter raiz. Raiz em você. Porque a palavra cai em você, ela tem que dar fruto em você. A mesma palavra cai em um bocado de gente, uns dá fruto, outros não. Por que isso? Porque existe, irmãos, isso aí, ó. Fernanda, quer fazer algum comentário antes de eu continuar? Não. Aí você levanta a mão assim, tá? Você está falando tudo errado, aí levanta a mão que eu interrompo. Já está combinado aqui. Então, 3 coisinhas aí, queridos. O falso conhecimento. Eu li no início. Lembra? Eu vou voltar esse texto. O texto do início aqui. Ver se dá para voltar tranquilo. Mas dá sim. O primeiro versículo que eu abri aqui. Olha aqui, ó, padrão de pensamento. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e as contraditórias do que falsamente chamado conhecimento. Então tem muito falso conhecimento que muitos irmãos tomam como verdade e vão entender como é que esse falso conhecimento chega. E aí só falta o bichinho aqui não funcionar para voltar, já pensou? Mas vai conseguir. Aqui, beleza, ó, excelente. E esse conhecimento que precisa chegar muitos que misturam conhecimento falso de ciência, de cordel popular. Eu vou explicar todos eles para você. Pensamentos mundanos e padrões mundanos de julgamento. Pensamentos mundanos sobre casamento, sobre papéis, sobre filhos. Um dos exemplos mais claros hoje é sobre a correção de filhos. É um dos exemplos mais claros. Os pais com medo de corrigir seus filhos. Olha a palavra que eu usei. Castigar. Não, senhor. Corrigir. Corrigir não é físico. Corrigir são várias coisas. Mas ele não quer. Ele tem medo de corrigir. Minha geração não tinha medo de corrigir. Alguns se excediam, estava errado. Mas o fato de estar errado se exceder não faz com que você tenha insegurança de continuar corrigindo. Que justifica essa? Porque a minha geração anterior errou, então agora não faço nada. De onde você tirou essa ideia filosófica? Não faz sentido. É uma coisa interessante, né? E por que tem essa insegurança na correção dos filhos? Por conta de um pensamento mundano que foi colocado na mente de toda a nossa geração. Vai fazer trauma na vida da criança. Né? Essa questão de o trauma, será que eu vou traumatizar? Esse pensamento que está, assim, às vezes é inconsciente, já faz parte da formação da sua estrutura de personalidade, porque na nossa geração toda está assim. Então, eu não vou corrigir, não vou disciplinar para não causar um trauma. E aí fica inseguro se eu estou causando um trauma ou não naquela criança. Né? Isso, papel da mulher, Essa semana, uma discípula estava assistindo uma palestra aqui sobre empoderamento feminino. E durante a palestra, estava me passando várias perguntas que estavam sendo alvo de ataque. Um dos ataques foi, o camarada disse assim: a palavra submissão no grego, no hebraico, no latim está errado. Isso não significa que a mulher tem que submissão ao marido. E começou a atacar a Bíblia. A discípula, na hora, mandou para mim, e eu fui explicando dando alguns subsídios.
Aí depois ela me explicou o contexto. E o que acontece no contexto? Na palestra dada, o próprio professor e a própria professora já estão empoderados para humilhar o aluno, para controlar o aluno pela contundência. E aí a maioria, uma boa parte dos cristãos, já estão acuados de saída. Eu, desde pequeno, que eu era o único cristão na turma, né? Escola Juiz Pedro Pondé. Estudava lá em Salvador, daquela família do filósofo Pondé, né? Era primo deles. Uma família bem conhecida, tá? Tinha um colégio, eu era o único crente do colégio. Quando chegava na segunda-feira, hasteamento da bandeira e Ave Maria. Aí eu saía, era o único que ficava fora. O único. E aí todo mundo lá, já viu, né? Como é o nome desse negócio? Bullying. Eu não estou nem aí pro nome. Eu tenho que enfrentar. Não que interessa o nome, eu tenho que enfrentar. E o pessoal, esse é o crente. Então, esse é o crentinho. E tal, em cima de mim, desde 6 anos de idade. Eu estou enfrentando oposição. Então eu fui criando casca grossa e dizer assim, ninguém vai ter piedade de mim, então não vou ter piedade de ninguém também não. Eu chutar do pescoço para baixo tudo é canela, eu estou chutando tudo. Então na hora de eu defender meus argumentos ou meu posicionamento, eu nunca pedi licença a ninguém. Aí enfrentava professor, enfrentava todo mundo, que na hora de atacar a fé, eu vou já sair da sala. Começou a atacar, dá licença, eu vou sair da sala, porque foi, o senhor respeite, eu tenho a minha fé. E enfrentava assim todo mundo. Mas por quê? Eu disse, eu só tenho um jeito de me proteger, afirmar. E se eu não afirmar, eu morro. Eu sucumbo porque a verdade dele passa a ser minha verdade. E não, minha verdade eu não negocio. Então assim, mas a geração de hoje aceita a fraqueza, aceita ceder para... E tudo isso eu vou falar, viu? Aceita ceder para manter a amizade. A geração, a mente foi ficando fragilizada. A pessoa não tem, por exemplo, enfrentamento de dor. Quando meu filho cortou a perna de um corte que tomou mais de 100 pontos. Acho que foi 130 pontos, alguns aqui não sabem. Quem não sabe vai saber agora. Ele enfiou o pé numa porta de vidro. Aí ele enfiou o pé na porta de vidro para empurrar a cama. Aí a cama não empurrou, mas o pé entrou. Aí ele puxou de volta. Então cortou para lá, cortou para cá. Aí saiu com um bife pendurado na perna. Ele andando, mãe. Aí o sangue não escorria na perna. O sangue saía, pló, 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 as marcas daquelas bolas de sangue. Fernando olhou, virou aquele bife que estava para fora assim, virou ao contrário, botou, tapou de ele ver. Vou ligar para ele, pegou, Niles, aconteceu um acidente. Eu estava na BR, né? A empresa na BR. Ela pegou um táxi, foi correndo para o HTO e nós dissemos a Nilinho, se você não chorar, eu vou lhe dar uma Ferrari. Ele já não tinha chorado até agora. Aí, mãe, aconteceu, só ficou assim, né? Cortou nervo, irmãos. O pé dele ficou solto assim. Se chama de pé equino, né? E ele foi então para o HTO. Quem fez a cirurgia dele foi o próprio dono do HTO. E tudo isso aconteceu, e a gente se controlando, e Fernanda não chorou, não desmaiou, né? E a gente convivendo com a dor e convivendo com o caos, mas transmitindo a tranquilidade para o nosso filho, poder ele sobreviver e ele viver. Eu tinha que transmitir isso para ela. Fernanda, 10. Mas quem ensinou Fernanda a passar isso para ela? Ela tem um entendimento, de um pensamento, de que a criança não tem que absorver o meu sentimento. A criança tem que absorver o que ela tem que absorver na vida que ela tem. Então, meu filho não sabe que é grave. Eu sei o que é grave, eu vou me desesperar por quê? Então eu fico tranquilo, para ele pegar a minha tranquilidade e ele ficar tranquilo. Depois eu desmaio aqui. Fernanda fez isso, chegamos em casa, ela estafada, extenuada, e aí é que a gente descobriu que ele não ia andar mais. Ficou 40 dias na cadeira de roda, com a perna assim, né, sem mexer. O médico disse, o diretor do HTL, eu falei, ele não vai mais andar, com essa perna vai ficar pendurada assim, pé equino. E como é que a gente vai falar para nosso filho? Não falou. Foi orar. E orando, passou uns 45 dias, a igreja toda ficou sabendo. E um dia, ele, mexe o pé. Ele falou, meu pé mexeu, aí mexeu o pé. E aí ela mexeu o pé, e começou a mexer o pé. Irmãos, tinha cortado os nervos, o nervo não regenera. Não regenera no pensamento de fora. No reino de Deus funciona tudo, e o nervo regenera e tudo. O nervo dele regenerou, levou no HTO, ele pegou os exames e falou, não acredito o negócio dele. Milagre.
Milagre. Pode ter certeza, é um milagre. Meu filho joga bola, corre, tudo isso. A mente dizendo que, na minha mente, na mente dela, existe milagre? Claro, na minha mente tem. Um milagre está aqui dentro. Eu vou orar por você, eu sei que acontece um milagre. Então não tem essa, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Eu sei que acontece. Deus é quem resolva ele. Se ele não quiser, cure quem quiser. Isso é problema dele. Mas eu creio e eu oro. E eu também lido. Então, Fernanda lida com aquela pressão, porque ela tem essa ideia no pensamento. Eu não tenho que passar nada negativo para meu filho. Eu lido com meus sentimentos e passo o melhor sentimento para meus filhos. Isso é um pensamento. É isso? Quando fala de pensamento, eu não sei se você vai falar sobre isso depois, mas é assim, como é que a gente forma um pensamento? Né? Como é que os pensamentos vêm? A gente já se percebe pensando, né? Assim, como diz Descartes, né? Penso, logo existo. Isso. A gente já não consegue parar de pensar. A gente acorda já pensando, dorme pensando, sonha é um pensamento. Né? Como é que vem pensamento? O pensamento, pode falar. Né? Gente, o pensamento, esses três pontos aí são bem importantes. O pensamento vem das coisas que são ditas para nós. São ideias que são colocadas em nossa mente. Por exemplo, todo esse sistema mundano, tudo, nós estamos inseridos nele. Quantos pensamentos nós absorvemos do mundo de leitura de livros, televisão, internet, etc., das coisas externas, também das nossas coisas internas, minhas interpretações acerca da vida, as minhas próprias ideias. A Bíblia fala dos seus próprios pensamentos. Existem pensamentos que são colocados em nós, existem pensamentos que foram formados em mim a partir das minhas interpretações do mundo, da vida, né, das experiências. E essas duas coisas, e ainda mais, ainda tem as ideias malignas. Ainda tem os pensamentos de Satanás, que a gente vai ver lá na frente, que Satanás também coloca. As pessoas colocam, por isso que Paulo fala para Timóteo, lá naquele primeiro versículo, que Timóteo tomasse cuidado com as conversas tolas e com o falso... falsamente chamada ciência. Do conhecimento da falsa ciência. Fala disso aí, né? Para tomar cuidado com as conversas tolas e da falsa ciência. Quer dizer, para que tomar cuidado com as conversas tolas? Porque as conversas tolas colocam ideias na nossa mente, formam pensamentos errados. Né? Como diz lá, né? Vamos deixar... Só aquele comentário de Paulo, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Uma conversa má induz pensamentos maus e mudam o nosso pensamento, corrompem e podem mudar o nosso caráter. Então, isso que a gente falou, a gente vai debulhar mais um pouquinho agora, nesse ponto aqui. Primeira coisa que você precisa entender, que Deus tem pensamentos, como diz o texto bíblico que eu vou ler. Eu sei que pensamentos tenho sobre vós, tal. Deus tem pensamentos. Os pensamentos de Deus estão todos na palavra. Domingo passado eu preguei aqui sobre dinheiro. Eu falei dinheiro, eu falei a palavra dinheiro. Os pensamentos que nós temos sobre dinheiro, muitos pensamentos errados. Quais são os pensamentos certos sobre dinheiro? Os da Bíblia. Os da Bíblia. Sobre a administração do dinheiro, bom, aí é menos. A Bíblia tem alguns pensamentos sobre a administração e a ciência tem outros que não se chocam. Então, assim você, por exemplo, medicina, sabemos que Jesus cura, mas também sabemos que Jesus cura usando os médicos, usando a ciência. Então, é claro que tem alguns conhecimentos que são adicionais à palavra de Deus. Por exemplo, eu estou usando um óculos. Eu não orei para esse óculos aparecer. Eu também não orei para Jesus curar minha visão. Eu estou usando um equipamento da ciência, das ciências, né? Ciência oftalmológica, da técnica oftalmológica. Então é lógico que os pensamentos de Deus Senhor, obrigado, porque o Senhor deu sabedoria aos homens para que eu possa enxergar melhor. Pronto. Eu sei que foi Deus que deu sabedoria aos homens para desenvolver a ciência. Agradeço a Deus e compro meu óculos. Nada afronta a verdade de Deus, mas os pensamentos de Deus, todos estão na sua palavra. Agora sim, baseado no que Fernanda falou, a gente vai pensar um pouquinho mais profundamente. Você precisa estar me acompanhando. Pensando os pensamentos. É preciso criticar os pensamentos, colocar à prova a veracidade deles. Irmãos, essa é uma das coisas mais sérias sobre pensar o pensamento.
sobre os pensamentos a respeito de Deus, por exemplo. Quando a pessoa, só sobre Deus, quando a pessoa tem uma dificuldade, quando acontece uma coisa na sua vida, na sua família, em que ele não teve uma explicação, ou ele não entendeu o propósito, e ele faz a seguinte pergunta: Deus, por que isso? Tu não me amas? Então por que permitiste isso? É um exemplo simples de que você, na verdade, deveria, ao pensar isso, não é nem falar, ao pensar isso, já deveria criticar esse pensamento. Será que esse pensamento é correto? Agora imagine você, o marido está chegando meia-noite em casa, a mulher está pensando o pior dele, ligou 12 vezes, ele não atendeu o celular, desesperou, ligou para o discipulador, e aí a discipuladora falou: calma, irmã, não sei o quê, mas ela não fica calma. Por que ela não fica calma? Porque é meia-noite, ela está em dúvida se ele está traindo ela ou se mataram ela. Porque a violência está muito grande, irmãos. A violência está muito grande, também é um terceiro pensamento. Os homens hoje são muito implacáveis, também tem um pensamento. Mas você já ouviu falar em anjo? Não, nunca ouviu falar em anjo. Nunca ouviu falar em Espírito Santo. Não pensa no Espírito Santo, não pensa em anjo. Mas pensa nos bandidos, pensa na traição, pensa... Mas ela escolhe pensar, perde o controle, liga para a discipuladora meia-noite, a irmãzinha, né, a Josi trabalhando até tarde, aí, poxa vida, acabou de chegar de viagem, atendeu o telefone com todo carinho, não tratou mal, e aí o marido entra em casa com as mãos sujas de graxa e que furou o pneu no lugar onde o celular não pegava, né? A irmã perdeu a sua própria paz e ainda tirou um pouco da paz, um pouquinho, também foi provação para a Josi, né? Josi precisa ser provada também, e ser testada como discipuladora. Mas ela tirou um pouquinho da paz da discipuladora, mas, sobretudo, ela não teve paz porque ela escolheu pensar o pior. Por que essa pessoa não criticou os pensamentos? Porque essa pessoa não pensou assim: por que eu estou pensando o pior? Por que esse pensamento eu tenho que sempre escolher a pior opção? Não, ela não faz. Não faz crítica de pensamento. Irmãos, é impressionante. As pessoas, a eleição está chegando. O Brasil vai virar uma Venezuela. Ninguém sabe o que vai acontecer, nem se um ganhar, nem se outro ganhar. Ninguém sabe nada. Eu posso mandar 10 vídeos dizendo: o Brasil vai para a Venezuela, só para os outros, porque eu não acredito em nada disso. Por quê que eu não acredito? Eu mando para o outro entender o que está em jogo. Mas para mim, que tem outros pensamentos, não está em jogo isso. A salvação, o futuro, está nas mãos de Deus, mas isso é um pensamento. Você pode não pensar isso e ficar louco. O outro pode pensar e ficar tranquilo. Isso vai de acordo com o que você absorve. Não critica o pensamento e vai afundando. Está mal porque pensa mal. Por isso a frase: mens sana in corpore sano. Uma mente sã em um corpo são. Você pode pensar o que quiser, minha irmãzinha, sobre o seu marido. É só um pensamento. Só quem sabe quem ele é Deus. Você pode pensar o que você quiser sobre sua esposa. Só quem sabe o que ela é Deus. Você só pode responder pelo que você pensa sobre ela, não o que você sabe sobre ela. O que você sabe sobre ela? O nariz, a estatura, o peso, nem sabe mais, que ela não te conta. Não é marido? Marido nenhum sabe o peso da esposa. Mas a gente não tem informações objetivas, mas o coração quem conhece é Deus. Então você está entendendo? Tem que criticar o pensamento. Quer falar um pouquinho sobre criticar o pensamento? É que eu dei exemplos bem práticos para tentar a coisa se tornar mais pragmática. Aquele ponto 1, né? Quando fala que Deus tem pensamentos, né? E o pensamento de Deus está na sua palavra. A palavra são os pensamentos de Deus. Então, o que Deus pensa, Ele fala. O Deus é coerente com o que Ele diz, é lógico, porque Ele é a própria palavra. Ele é o próprio pensamento dEle. Mas quantos de nós... Esse é o ponto 3, né? É o ponto coerência. 3. Mas quantos de nós não expressamos o que pensamos? Tipo assim, eu penso uma coisa, mas digo outra coisa. Né? Eu digo não no meu pensamento, mas digo sim com a minha boca. Está incoerente o meu pensamento com a minha vida.
né? Isso vai causar um transtorno, né? Uma doença. E aí pensar assim, por que eu estou pensando isso? O que é criticar o pensamento? De onde vem essa ideia? Por isso que pensar o pensamento, gente, isso é tão importante, pensar o pensamento. Não deixar com que os pensamentos nos dominem, mas nós temos controle sobre os pensamentos e pensar, por que estou pensando desta maneira? Criticar é colocar a julgamento, até expressá-lo, para que alguém que esteja me ouvindo me corrija. Né? Colocar à prova. Não somente você perguntar para si de onde vem esse pensamento, por que eu estou pensando desta maneira, qual é a da raiz dessa ideia, ou expressá-lo para que alguém ouça, porque eu falei o meu pensamento, e essa pessoa vem e me julga no sentido positivo, né? Julgar, avalia, né? Avalia. Diz, olha, não, esse pensamento seu aí está fora. Isso aí, você coloca o seu pensamento à prova, né, testa a veracidade dele. Quem é que são os cristãos mais maduros desta igreja? Quem são os cristãos mais maduros desta igreja? Os que mais duvidam do que pensam. Vou repetir. Quem são os mais maduros desta igreja? Os que mais duvidam dos seus próprios pensamentos. Eles então chegam para você, rapaz, eu estava pensando em fazer um projeto assim, assim, eu tive essa ideia assim, assim, o que você acha da ideia? Aí você pergunta assim, ele é inseguro? Não, ele está colocando em xeque o pensamento. Porque não se pode confiar no que se pensa. A gente foi chamado para confiar no pensamento de Deus, não no nosso. Os nossos pensamentos são vãos. Você pode estar pensando por várias razões. Uma pessoa pode estar aqui distraída completamente por uma dívida. Uma pessoa pode estar distraída aqui porque pecou. Ela acabou de pecar e ela está agoniada e não consegue se concentrar. E está pensando várias coisas ao mesmo tempo. Então, pensamento é um negócio que é gerado que você não controla a fonte da geração. Se você não pegar essa fonte e for lá questionar, ele te controla. Você fica completamente alheio e o pensamento domina você. Por isso, esse terceiro ponto, é preciso verificar se há integridade, se os pensamentos internos correspondem às práticas internas. Falava ali em cima, antes do batismo, com os amados ali que vão se batizar, e eu dizia assim, estava ali, Mateus Rios. Eu falei, por exemplo, aqui estou com Mateus Rios aqui, eu discipulo ele, e ele discipula André. Por exemplo, eu usei um termo, né? Ele discipula André. Esse fluxo de cuidado, né? Esse fluxo de cuidado que ele discipula, coloca sobre mim a obrigação de ser exemplo e a responsabilidade, de ser exemplo, e a responsabilidade de Mateus ser exemplo para André. Porém, o que é ser exemplo? Ser exemplo é o que eu falar ser igual ao que eu pensar. O que eu penso, o que eu acredito, é o que eu falo. Aí Mateus vai aprendendo isso, então quando ele diz assim, Marina, eu te amo, aquilo é verdade. Quando eu digo, eu faço gestão do meu dinheiro, eu controlo o dinheiro de fato. Então aquilo não é uma teoria, eu acredito na mordomia cristã. Então observe bem, você começa a aproximar aquilo que a pessoa pensa daquilo que a pessoa faz. E então surge a integridade, que é o que Joyce Meyer fala que é o que sustenta a unção, é o caráter, é a integridade. Há 2 versículos aqui que eu queria ler com vocês. Isaías 55, verso 9, ainda sobre os pensamentos de Deus. Eu queria que os homens lessem aqui o primeiro versículo, Isaías 55, verso 9, e as mulheres vão ler Jeremias 29, 11. Vamos lá, homens, 1, 2, 3 já. As mulheres e os meus pensamentos do que os seus pensamentos. Olha lá, Deus falando dos pensamentos dele. Jeremias 29, 11, vamos ler? Diz o Senhor, para vos dar o fim
Olha aí, Deus com pensamentos. O pensamento está na palavra. Agora, 3 pontos para nós terminarmos, antes de falar dos pensamentos intrusivos, muito importantes. Eu vou falar sobre esses aqui. Maus conselhos vão se tornando os pensamentos da pessoa. Quem vem do mundão e não tem instrução da palavra, ouviu vários conselhos horrorosos do cunhado, da cunhada, da irmã, da manicure, do médico, de não sei o quê, e foi ouvindo um monte de conselho. E foi tomando 9 fora, fez a média e decidiu então agir assim ou assado com o marido, com o filho, com isso, com aquilo. E começou a agir daquela maneira, e aquilo ali passou a ser a verdade para ela. Ela pensa daquele jeito. Quando se converte, a palavra de Deus chega diante dela, a verdade chega diante dela, mas ela tem uma mente formatada por maus conselhos. Maus conselhos que vêm de pessoas que ouviu. Exemplo simples, muito comum. A mãe que não confiava no marido. Então, a mãe que não confiava no marido chega para a filha e diz assim: minha filha, homem não presta não. Homem não presta. Você vai confiar em homem, vai depender de homem? Depender de homem nada. Você tem que ter seu próprio salário. Esse é um conselho que você vai ver lá na frente, que é mais do que simplesmente um conselho. Isso é quase uma maldição hereditária, a gente vai tratar disso também. Mas são esses conselhos que a pessoa vai tomando como verdade e ela pensa aquilo. Sexo não presta não, rapaz. Sexo é um negócio horroroso, fica naquela obrigação, né? Fica toda hora só pensa nisso. Aí ela fica botando na cabeça daquela mulher, tá botando na cabeça da mulher, aí ela se casa e ela já pensa aquilo quando vai para a lua de mel. Aí volta da lua de mel, a mãe pergunta: e aí, minha filha, como é que foi? Já pergunta com tom de voz assim. Aí a mãe fala: minha mãe, a senhora tinha razão. Por que ela falou: minha mãe, a senhora tinha razão? Para poder dar razão à mãe. Porque ela não tem personalidade, ela não pensa por si. A mãe que deu os pensamentos dela. Então ela passou para a mãe, concordou, pronto, ela já está capturada. Ela não tem mais pensamentos autônomos. O ponto 5 aí, para os mais vazios, infelizmente os adolescentes aqui estão sendo citados, mas também não é só eles. Os pensamentos de youtubers, de pessoas influentes, passam a ser os pensamentos da pessoa. A pessoa pensa o que disseram para pensar. Pensamentos sobre roupa, pensamentos sobre pai e mãe, pensamentos sobre meu corpo, minhas regras, pensamentos sobre qualquer coisa. Beijar, ficar com qualquer um, né? Amor, o que vale é o que tem no coração. Amor é com qualquer um. Então, a pessoa vai concebendo ideias e vai incorporando aqui. São ideias. Você fala: tem demônio envolvido? Tem, mas isso é outra história. O que importa é que a pessoa, isso está na mente da pessoa. Ela vai vendo, vai acreditando e aquilo vai ficando. E aí, a 6ª coisa para a gente concluir, não concluir o assunto, tá? O assunto a gente vai esticar quinta-feira, um assunto que mete a mão por dentro e vai mexer. Vai mexer. É como se isso aqui é assunto de seminário de renovação de mente. Seminário. Eu vou devagar, você está indo que eu estou indo devagar. Não está nem na metade aqui. E a gente vai chegar e vai mexer mesmo. Mas eu estou só introduzindo. 6º ponto aqui, escolher as fontes. Quais verdades emanam dessa fonte? O que é escolher as fontes? Hoje em dia, com o volume de informações que tem, você precisa saber escolher as fontes. E se você não bebe numa fonte segura, você bebe água estragada. Você toma como verdade uma coisa que não é verdade de Deus. É uma verdade daquele camarada. Ela entrou, você acreditou, acabou. Acabou. Você pode acreditar numa verdade, mas se ela entrou por uma fonte errada, aquele cara que lhe deu a fonte lhe capturou. Aquela mentira que tem cara de verdade e você agora é escravo dela. Isso vale para qualquer coisa, pessoal. Vale para marxismo cultural, vale para as pessoas, vale para dinheiro, vale para qualquer coisa, casamento e tudo mais. Vale, por exemplo, para filho. Quer ver? Uma boa parte das pessoas hoje, já falei isso aqui, não querem ter filhos.
Porque há um discurso cultural corrente nos youtubers, no nosso mundo, de que filho é problema. E não é só problema, não, é um saco. Eles já estão usando a palavra assim, descrachada. Eu não sei se é Fábio Pochá ou é aquele... É um outro aí, bem conhecido, que foi entrevistado agora. Ele falou assim, não vai ter filho, não? O filho é um saco. Aí o cara poderia falar assim, tu é um saco mesmo, porque tu é filho de alguém. Mas espera, ele não pode falar isso porque está entrevistando o cara, aí seria agressivo e tal. Mas não é estúpido o cara dizer que filho é um saco? Tu mesmo é um saco. Porque tu é um filho. Então, mas está aí, o cara aceita. Aceita que criança não serve, que criança dá trabalho. Então, quando ele diz que rapaz, criança... Mas as crianças dão trabalho, pastor. Você está dizendo que não dá trabalho? Você só está aqui, sentado, porque alguém amou você com o trabalho que você deu. Trabalho é um desafio para quem vai amar. Se você não quer amar, não quer ter trabalho. O discipulado dá muito trabalho. Segunda-feira, a Fernanda foi falar, nós estávamos falando sobre a liderança da videira. Liderança da videira, uma liderança primorosa, santa, exemplar, uma liderança da videira que qualquer igreja que tivesse essa liderança tinha que se orgulhar de verdade. Aí Fernanda, falando, aí Fernanda Feré, mas deu trabalho. Aí ela falou, só eu na liderança estou desde 2013 para 2022, são 9 anos, 10 anos de liderança. Só a Fernanda na liderança dos líderes para coordenar. São 10 anos. Então, não é coisa de um aninho. Então, o trabalho que deu, na verdade, não é trabalho, é amor, é o desafio de amar. Mas o pai diz o quê? Criança dá trabalho. Um pensamento. E se você bebe em fonte errada, o que vai acontecer? Você se envenena. Eu já disse várias vezes aqui, o Wellington recentemente, ele teve 2 vezes e me falou isso. Ele falou, Niles, hoje eu não assisto pregador nenhum. Falou aqui para mim. Não, hoje eu não assisto pregador nenhum. Eu já assisti, eu ouvi tudo, hoje não assisto mais não. Alguns de vocês, quer ouvir pregador? Ouça, pode ouvir. Alguns eu digo, não ouça. Mas, irmão, para eu ter certeza que você vai ouvir, eu tenho que olhar, eu tenho que conhecer marido, esposa, filho, igreja, tudo, eu posso pesquisar. E eu tenho como pesquisar. Para você não comer veneno, porque depois você começa a tomar como verdade aquilo que ele está falando, e depois não tira mais nunca. Porque aquilo é verdade, entrou, não sai mais. Um grande pastor, eu vou dizer o nome dele agora, porque essa heresia já foi contestada. E aí eu encerro com isso. Você ouviu falar de Ademar de Campos? Grande é o Senhor. Ele é pastor e ministro de louvor de uma igreja, de um pastor chamado Carlos Alberto, da Comunidade da Graça. Sabe disso? Como tem muito tempo, eu posso falar, porque isso já foi superado. Foi o pastor Carlos Alberto que um dia disse que crente não peca. Ele peca quando ele é ímpio, mas depois que ele se batiza em águas e que ele é nova criatura, a Bíblia diz que o que é nascido de Deus não peca. Então pode ficar tranquilo, irmão. Você não peca. Então o que acontece com você, o que você faz, não é pecado. É uma falha. Está tudo resolvido. Irmão, foi uma baita de uma confusão nesse Brasil. Foi um tumulto. O cara foi chamado de herege. Foi aquela coisa. Hoje já está resolvido, ele já pediu desculpa, já se consertou. Aí eu digo, vai lá ouvir essa pregação. Vai você tomar como verdade uma mentira. Você se acaba todo e depois eu sou responsável porque eu indiquei que você comesse veneno, né? Fernanda, pode fazer comentário? A gente encerra. Sim, esse ponto, né, sobre para os mais vazios, entre aspas. Nós temos que nos antecipar, gente. Fique em pé aqui, por favor, Fernanda. Aí. Oi. Fica ruim. Só ouvir a voz, né? Estranho, estou ouvindo vozes, não sei de onde vem. Ouço vozes, não é bom. Sim, nós precisamos nos antecipar, nos conhecer, saber qual a fonte, perguntar sobre as fontes, nos estruturar, porque senão os espaços vazios serão ocupados, que sejam ocupados pela verdade.
Porque muitos espaços vazios são ocupados por mentiras. E desfazer essas mentiras, descobrir essas mentiras, não é fácil. Às vezes a gente está conversando com alguém e fala assim, de onde você tirou essa ideia? A pessoa às vezes nem sabe aonde aquela ideia entrou, mas aquela ideia ocupou um espaço vazio. Então, se ocupar, como diz Pedro, né? Associar aí a sua fé, a gente não tem que ficar só na fé. A fé é a virtude, e a virtude, conhecimento. Conhecimento. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento. Os espaços serão ocupados, que sejam ocupados pela verdade de Deus, né? Amém, amém. Então, queridos, nós vamos encerrar, mas eu queria que você fizesse um exercício de hoje até a próxima semana, de pensar os seus pensamentos. Eu sei que você vai se achar um pouco louco, tá? Bem-vindo ao clube. De médio que louco, todo mundo tem um pouco. Bem-vindo ao clube. Quando eu estou ansioso, eu começo a pensar quando começou. Eu paro, me isolo, não escrevo nada, não faço nada, vou na frente da televisão assistir os trilhos do Alasca e fico assistindo, minha mente vai. Aí eu descubro. É porque chegou uma cobrança e eu não paguei, não sei o quê. Aí descubro aquele pensamento, aí leva Senhor, me perdoe, Senhor, eu perdi a confiança em Ti. Me arrependo, aquele pensamento vai embora, a ansiedade vai junto com ela, e o pensamento volta à normalidade. Mas eu tenho que caçar a raiz daquela ansiedade no pensamento errado que surgiu em algum lugar que eu não peguei. Então, se você vai começar hoje uma carreira de maturidade, comece hoje. Você sentiu que você está meio endemoniado? Para saber onde foi que esse pensamento fugiu e saiu do trilho. Se não descobrir, peça ajuda para falar. Olha, eu estou a pessoa fica olhando assim, Jesus, o que é isso? E você fala. Aí termina. E quantas vezes é assim? Estou bem mais leve. Você está bem? Estou bem melhor. Né, Lucão? A gente ouve o cara e fala, estou bem melhor. Derrotou o lixo todinho na gente. E ele fala, está bem melhor, né? Aí a gente fala, legal. Aí, você que ouviu tem que estar preparado, mas quem falou, de tanto falar, descobre o fio e fala, é isso. E aí vai. Então, todos são chamados, a partir de hoje, a começar um exercício nessa semana de pensar seus próprios pensamentos. Amém? Vamos ficar de pé e encerrar? Glória a Deus. Você podia colocar a mão sobre a sua cabeça aqui agora, que eu vou orar por você? Pode ser? Jesus, a nossa mão sobre a nossa cabeça, a tua palavra diz para que os homens levantem em todo lugar mãos santas, sem ira nem contenda, e nós, em verdade, sabendo que essas mãos pertencem a Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos agora colocar as mãos como se as mãos do Senhor estivessem sobre nós. Como o próprio Deus está sobre nós agora, nos colocando, impondo as mãos e limpando, Senhor, da nossa mente o lixo maligno, Senhor. Nós estamos profetizando, declarando, nos antecipando que toda planta celestial que o Pai Celestial não plantou seja arrancada. Senhor, nós vamos pensar esses pensamentos e quando nós acharmos ervas daninhas, no poder do Espírito nós iremos arrancá-las, duvidar, contestar, amaldiçoar os pensamentos que têm origem nas trevas, na mentira, em Satanás, no engano. Nós queremos, Senhor, dizer de antemão, com as tuas mãos sobre nós, que esta terra que é a nossa mente é terra santa. Nós queremos que as sementes da verdade e do amor frutifiquem em nossa terra, nosso coração, que é a nossa mente. E assim o Senhor seja glorificado e a nossa vida dê frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os amados. 6h30, nosso batismo aqui no próximo sábado. Chega um pouquinho antes.